Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET segundo bimestre de língua portuguesa. Na página 4 nós temos a semana 2. Coloque no seu caderno o tema de nossa aula ou destaque no seu material impresso. Faça também um resumo a partir das marcações e a partir dos sites que iremos pesquisar. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai recordar o gênero textual entrevista. A entrevista é muito presente nos suportes jornalísticos impressos físicos, como jornais, revistas, e midiáticos, que seria a TV, a internet. As entrevistas são realizadas geralmente por jornalistas através da conversa com o convidado entrevistado. Esta conversa gravada é depois transcrita para o veículo de transmissão ao público, como jornais, revistas. A apresentação. Você vai ler trechos de uma entrevista realizada com a escritora Ana Maria Machado. A reportagem foi transcrita para o jornal Folha de São Paulo, na seção Folhinha. Veja como se organiza este gênero de texto comum no campo jornalístico midiático. Para saber mais, veja mais informações sobre o gênero entrevista. Então, iremos aqui acessar o site Educa Mais Brasil e você irá anotar aí as questões mais importantes sobre esse gênero. Temos aqui que a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Então, nós temos o entrevistador, que no caso faz a pergunta, e o entrevistado, que responde as perguntas. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, a social, a psicológicas e entre outras. Nós temos aqui algumas características que destaco aqui essa parte da estrutura. Então, nós temos primeiramente a definição do tema. Então, é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado que tem mais conhecimento sobre aquele assunto. Então, é necessário aí um planejamento. Depois, é necessário também um roteiro. Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Nós temos também o título. Preste bastante atenção nessa questão, você pode até marcar aí, porque tem uma pergunta que vai aí pedir este conhecimento. Então, título, realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para o jornal, revista ou internet. Muitas vezes, ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. E por fim, nós temos aqui a revisão, né? No caso, o texto, ele precisa passar por uma revisão para ver se tem erros de escrita. Nós temos também aqui os tipos de entrevistas jornalísticas. Coloque aí em tópicos no seu caderno, tá? Então, nós temos a individual, a de rotina, em grupo, a exclusiva, a de pesquisa, a de personalidade, a opinativa e a caracterizada. No caso aqui, você pode colocar no pause e fazer a leitura e entender um pouco mais. Depois, nós temos aqui que a entrevista dirigida é a que visa obter detalhes sobre a experiência vivida pelo entrevistado. Então, aqui vem colocando que muitas das vezes o entrevistador não elabora o roteiro com perguntas pré-determinadas quando temos essa entrevista dirigida. No caso, a não dirigida é aquela preparada com antecedência, com elaboração de roteiro, pesquisas e perguntas. Nós temos aqui também um exemplo de entrevista.
Voltando aqui no material, nós temos as atividades. Leia os textos abaixo e realize as atividades. Texto 1. Criança não vê diferença, ela vê igualdade, diz Ana Maria Machado. Escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevistas sobre literatura e jornais. Quem escreveu foi Marcela Franco. Ela acaba de lançar 3 novos livros, todos pela editora Moderna. Igualzinho a mim, a história que eu queria e o mesmo sonho. Os livros de Ana Maria não querem dar lição de nada em ninguém. A literatura não passa por aí, pelo didatismo, explica. Para ela, a literatura, assim como os jornais, que sempre leu desde criança, é lugar de entretenimento, conhecimento e, claro, diversão. Esta é uma entrevista com Ana Maria Machado. Leia as perguntas e respostas abaixo. Então, nós vamos perceber que é uma leitura mais longa. Você vai seguir no seu material e prestar bastante atenção. O que está como MF é a Marcela Franco. É a pessoa que está fazendo a entrevista. E a M vai ser a Ana Maria Machado, que no caso é a pessoa entrevistada. Vamos lá? Como está a sua quarentena? Você já tomou a vacina contra o coronavírus? Fiquei no Rio de Janeiro esse tempo quase todo. Fui rapidamente ao Espírito Santo, fiquei 2 meses lá. Aí voltei e tomei a vacina no Rio. Estou esperando a 2ª dose. Do que você mais sente falta durante a quarentena? Sinto falta de estar com as pessoas, encontrar, estar junto. Sei que sou uma privilegiada. Tenho casa, comida, o que pôr na geladeira. Não fico me queixando. Estou muito preocupada com os outros, mas sinto falta do contato afetivo. Você escreveu estes 3 novos livros agora, ou eles já estavam prontos e você só está lançando? Os 3 foram escritos durante a quarentena. 2 deles já vinham muito na minha cabeça. O mesmo sonho, por exemplo, eu penso nele já há mais de 20 anos. Já tinha começado este livro 3 ou 4 vezes e de repente ele veio e saiu. Eles se relacionam e ao mesmo tempo são diferentes. O mesmo sonho conta a história do menino Zeca, que quer entender como os sonhos acontecem e combina de ter um sonho em comum com seus amigos. E a história que eu queria? Fale um pouco dele. O livro é sobre repertório infantil, fantasia, criatividade. Vejo que as crianças inventam mundos a partir de uma bobagem até. E as crianças deste livro inventam o que vão ler. E o igualzinho a mim? Eu queria discutir a noção de que somos parecidos. A criança vê isso, que a gente é igual, mesmo sendo diferente. E ela faz isso com muita naturalidade. No primeiro momento, a criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Depois a sociedade vai mostrando diferenças. A criança fica muito preocupada de ver pobreza, por exemplo. Eu queria trabalhar com esse assunto, enfatizando a igualdade na diferença e fazendo com que cada um, ao ler, se pergunte como uma criança tem 2 pais, como uma criança não tem ninguém, porque há diferenças de família, de classe social, de temperamento e etc. Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Em casa tinha vários jornais diferentes.
E uma gracinha que eu fazia e todo mundo achava bonitinho era que me diziam para ir pegar o Jornal do Brasil ou o Correio da Manhã. E eu conhecia um por um pelo logotipo. Depois fui conhecer pela repetição das letras. Minha mãe me mostrava os sons que a combinação das letras fazia. Quando eles perceberam, eu estava lendo, e a noção é de que ninguém tinha me ensinado. Não existia livro infantil naquela época. Eu estava aprendendo, era no jornal. O jornal dá essa intimidade com a palavra e a intimidade de ver as notícias. A gente lia e ficava sabendo de tudo o que estava acontecendo. Quem ganhou o jogo de futebol ou a guerra que estava acontecendo no outro canto do mundo. Eu acho que é muito importante ter jornal e a criança se acostumar, porque o jornal é diferente do noticiário da TV, que a gente tem que tomar conhecimento no horário deles. O jornal está ali durante o dia todo, você pode chegar e ler quando quiser. E aos pouquinhos você vai descobrindo onde fica cada coisa no jornal. Meus filhos liam primeiro o esporte, enquanto eu lia política e economia. Tem muita coisa variada. Jornal é muito variado. E você é dono daquele espaço. Jornal é um espaço de liberdade. Após essa leitura, nós temos aqui na página 6 a atividade 1. Antes da descrição da entrevista, há um título seguido de um texto de introdução. Na sua opinião, qual é a função desta introdução para o leitor? Então, voltando aqui, nós temos essas informações. Por que é importante? Será que traz o assunto? Será que traz aí uma ideia geral sobre o texto? Atividade 2. Quais informações o leitor já tem antes de começar a ler a entrevista? Escreva-as de acordo com os dados. Nome do entrevistado. Você já viu lá em cima, não já? Informação sobre o entrevistado. Eu vou lhe mostrar a partir de um site. Vamos lá? Estou aqui no grupo Editorial Global. Então, Ana Maria Machado iniciou sua carreira como pintora, estudou no Museu de Arte Moderna e participou de exposições individuais e coletivas. Estudou letras, foi professora em colégios e faculdades e trabalhou em jornais e revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então aqui nós temos a biografia de Ana Maria Machado, que é bem interessante. Temos aqui as publicações que ela fez, né, os livros que ela lançou. Voltando aqui no material, o assunto que o entrevistado vai falar. Então, você vai voltar aqui novamente, fazer a leitura, está muito fácil, ok? Número 3. Qual foi a primeira pergunta feita à entrevistada? Eu fiz aqui uma marcação em verde, então ficou bem fácil. Você também pode colocar o resumo do que ela respondeu. Número 4. Na sua opinião, qual é a fase de vida da entrevistada a partir da conversa sobre o assunto do coronavírus? Você viu a foto no site em que eu mostrei, então ficou muito fácil, né? Será que ela é adulta, idosa ou jovem? Número 5. Na entrevista, a escritora comentou sobre os 3 livros que ela acabou de escrever. Qual dos títulos tem a relação com o título da introdução da entrevista? Criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Então, nós temos aqui a marcação em azul dos 3 títulos. E logo depois vem a explicação, é só voltar aqui. Então, nós temos lá o mesmo sonho, a história que eu queria e igualzinho a mim. Então, você vai trazer aqui esse título e justificar a partir das ideias aí colocadas no texto. Atividade 6. Logo depois do título da introdução da entrevista, há a seguinte frase.
Escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevistas, ou entrevista, melhor dizendo, sobre literatura e jornais. Copie a pergunta que a entrevistada responde sobre o assunto jornais. Fiz uma marcação em verde para lhe ajudar. Olha aqui, preste bastante atenção. Voltando aqui, nós temos a atividade 7. O gênero de texto entrevista é uma conversa entre quem pergunta e quem responde. Complete o quadro com as funções de cada um numa entrevista. No caso, o entrevistador é quem pergunta ou quem responde? E o entrevistado é quem pergunta ou quem responde? É só escrever uma das opções. Atividade 8. A entrevista é mais comum ocorrer numa conversa oral, quando o entrevistado responde às perguntas que são gravadas. Posteriormente, as perguntas e respostas são transcritas para serem lidas, quer dizer, são escritas. Letra A. Marque o que pode indicar, na sua opinião, que a escritora e quem faz as perguntas estão conversando oralmente, nesta pergunta abaixo. Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Eu marquei aqui a palavra Ana, porque nós temos aí essa ideia de chamamento. Então, Ana, tá? Então, aqui é uma ideia que você pode justificar aqui na letra B. Eu percebi também que ela utiliza o você, que dá esse ar de conversa. Temos aqui esse finalzinho na sua opinião. Então, você também pode justificar a partir dos pronomes utilizados. Texto 2. Depois de um 2020 bastante complexo, o primeiro mês do novo ano chega ao fim, ainda com muitos desafios pela frente, mas sem deixar que esse novo formato nos faça esquecer da importância de certas atividades. A leitura é um hábito de grande importância para o processo de aprendizagem do ser humano, além de proporcionar a viagem até diversos lugares e universos. Ela proporciona o aprimoramento do vocabulário, da escrita e, claramente, contribui para o desenvolvimento da criatividade e de competências e habilidades que nos acompanharão ao longo da vida. Então, se você quer desvendar novas aventuras, se liga nos lançamentos de janeiro e embarque nessa viagem com a gente. Atividade 9. Marque a resposta certa. O texto 2 é do gênero. É um convite? É uma notícia? Quer dizer, está narrando somente fatos? Ou quer convencer você de alguma forma, fazendo uma propaganda? Muito fácil. Atividade 10. Localize a fonte de onde foi extraído o texto. Eu marquei aqui em rosa, então a fonte sempre está aqui no final e geralmente vem com disponível em. Quais as palavras contidas na fonte indicam a finalidade do texto? É só você prestar atenção. Nós temos aqui lançamentos, literatura, janeiro. Tá ok? Dessa forma eu finalizo essa videoaula. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.